Senhor esteja convosco. Pensamento nosso. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não seis de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus. E vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos devotos de São Domingos Sábio, nós celebramos hoje o 21º domingo do tempo comum. E hoje a liturgia nos pergunta: desejamos ir para o céu? Qual é ou quais são as atitudes e iniciativas que estamos tomando para ganhar o céu? A pergunta é sobre a salvação, como aqueles dois que perguntaram a Jesus. Alguém do meio da multidão gritou: Mestre, quantos são aqueles que se salvarão? Qual é o número? Jesus ele não responde. Jesus ele não deixa clareza de números. Mas a gente deve entender que a palavra de Deus, ela é para nós fruto da nossa obediência. Quando nós desobedecemos a Deus, a palavra de Deus não tem clareza na nossa vida, porque o Espírito Santo não providencia no terreno que está distante de Deus a compreensão da palavra de Deus. E essa permissão que o Espírito Santo nos dá, não é Deus quem limita ou restringe, mas somos nós, diante da nossa liberdade humana, que dizemos a Deus: me dê o seu Espírito, e Deus nos dá. Pela nossa desobediência, nós perdemos a clareza do Espírito Santo. Não que ele deixe de existir em nós, porque desde o dia do nosso batismo, o Espírito Santo está em nós, mas a revelação das coisas de Deus só nos é dada se estivermos fiéis em cumprimento da palavra de Deus. Então, entender a palavra de Deus é ter um coração justo, voltado para Deus. E a compreensão da salvação, ela se dá mediante aos valores do céu. Como é que nós desejamos o céu e praticamos o mal? Como é que nós queremos seguir Jesus se renunciamos nas primeiras dificuldades que a vida nos oferece? O Evangelho, ele é claro, e a gente lembra de que uma mãe chegou para Jesus e disse: quando estiver no teu reino, coloque meus filhos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E a gente se pergunta: qual é o lugar que eu estarei diante de Deus? Qual é o lugar que eu estou preparando nesta vida para me sentar ao lado de Deus? Tomemos cuidado, porque
o esforço que a gente faz pode nos levar distante de Deus, porque Deus busca o nosso coração e não as nossas aparências, de chegar na igreja e ser mais santo que São Domingos Sábio. Deus olha o coração do homem, as atitudes, as intenções, as palavras, a generosidade, a caridade, o amor ao próximo, a dedicação às coisas sagradas. O olhar de Deus se dirige ao ser humano neste viés, mas se nós nos alimentamos de outros valores, Deus não é culpado, porque a decisão foi nossa. E o Evangelho começa dizendo que Jesus estava atravessando cidades e povoados e ensinando até chegar a Jerusalém. E lhe fizeram essa pergunta: qual é o número daqueles que se salvam? A Jesus diz: faça o esforço possível para entrar pela porta estreita. A porta estreita, se quisermos também entender, é a gente pensar. O orgulho, a ambição e o egoísmo, eles nos engordam. E como é que nós passaremos na porta estreita? A Jesus diz: muitos tentarão, mas não conseguirão. Recordemos daquelas 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. As prudentes guardaram o óleo e utilizaram no momento certo. As imprudentes, elas esbanjaram a vida com tudo que elas queriam, e no momento que o noivo chegou, as prudentes entraram e as imprudentes ficaram fora. Quando a porta fechou, elas bateram: abre-nos, estamos esperando o noivo. E onde estavam? Estávamos ocupadas com as coisas do mundo, e o nosso óleo acabou. Pois fica aí fora, que aí vai haver choro e ranger de dentes. É a mesma coisa que Jesus está dizendo hoje. O dono da casa vai entrar, fechar a porta, aí alguém vai bater e vai dizer: mas Senhor, eu comia, eu bebia e ouvia a tua palavra. Eu ia à missa às 10 horas, todo domingo, lá na capela de São Domingos Sábio. Eu devolvia meu dízimo, eu fazia minha oferta, então eu cumpria os preceitos. Aí Deus vai dizer: a pregação que eu fiz, você praticou? É justamente aí o ponto principal do entendimento humano. Não é a gente conhecer a palavra de Deus que vai nos salvar. O que nos salva é a prática do conhecimento da palavra de Deus. Se eu não conheço a prática de Deus, eu posso praticar o mal, mas se eu conheço a Deus, eu tenho a oportunidade de praticar o bem e ganhar a salvação. E veja como a salvação, ela não é individual. Uma pessoa que pratica o bem, ela dá exemplo a outra pessoa a praticar o bem, sem ela dizer uma palavra. Vocês já devem ter passado por alguma situação que você praticou o bem, alguém viu a prática do bem e copiou a sua bondade. Você não disse nada, mas pelo seu exemplo, você viu alguém fazendo a coisa certa. E aí tem vários exemplos na sociedade que a gente pode citar. E hoje pela manhã, quando eu citei o exemplo, aí uma mulher me procurou e disse: ó padre, eu fui ao estacionamento do shopping, e quando eu cheguei lá, tinha um carro que estava mal estacionado e o pessoal ia saindo, mas eu fiz todo esforço para colocar o meu carro dentro do meu quadrado. Quando eu fiz isso, aí saí do carro e percebi que a pessoa que estava no outro veículo, ela voltou e fez a mesma coisa. Não é bonito o testemunho? Cada um no seu quadrado, né? A outra pessoa percebeu que estava ocupando
2 vagas do estacionamento. Mas quando ela viu o esforço de uma, ela voltou e fez a coisa certa. Veja como o exemplo atrai a multidão. Veja o silêncio de Frei Damião. Frei Damião falava quase que 3 horas. A gente não entendia quase nada, mas pelo exemplo de vida a gente seguia o bom exemplo do frade. E são os exemplos que atraem. Não é a palavra humana, não, porque ela não tem força nenhuma. É a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, que nos fortalece diante das dificuldades de cada dia, diante das situações diversas que a gente vive. É o alimento espiritual da palavra de Deus que nos dá um entendimento de praticar o bem. Se o meu vizinho pratica o bem, se o meu vizinho pratica o mal e vive uma vida financeiramente agradável, se coloque no lugar dele e você perceberá que ele pode ter os bens materiais, mas ele não tem paz, não tem entendimento da verdade dentro de si, não tem o amor que gera confiança dentro de si. É uma pessoa medrosa, insegura e vive praticando o mal. Então, a salvação, ela é o nosso destino final. A primeira leitura, ela vai nos perguntar: para onde caminhamos? O que queremos dessa vida? Para onde vamos e qual é o nosso fim? O Evangelho não responde. O fim é o céu, é a casa de Deus, é o reino de Deus. E justamente Jesus continua e diz assim: afastai-vos de mim, porque não conheço gente injusta. Todas as nossas ações, se elas não tiverem caridade, elas nada possuem. A gente pode fazer o bem aparentemente na vida dos outros, mas se o meu coração não pertencer a Deus, toda minha obra de caridade aparente, ela não vai me salvar. Por quê? Porque eu fiz para agradar aos outros e não agradar a Deus. O Evangelho continua e diz: quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e os injustos serão lançados para fora. Recordemos do jovem Lázaro e o rico e o jovem rico, o pobre Lázaro e o jovem rico. Lázaro, durante essa vida, teve dor, fome, pobreza e sofrimento, mas o coração de Lázaro pertencia a Deus. Um outro ponto importante da gente esclarecer dentro da palavra de Deus é a gente acreditar que uma pessoa que nada possui é pobre, mas ela vai ganhar o reino de Deus, o reino dos céus. Estamos enganados se pensamos assim. Não é a riqueza, não é a pobreza quem nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é a condição do meu coração. Eu posso ser pobre de Jó, mas se o meu coração não pertencer a Deus, não entrarei no reino dos céus. Eu posso ser rico de Mavé, mas se o meu coração for de Deus, eu entrarei no reino dos céus. Não é a riqueza ou a pobreza, mas é a atitude do coração. Aí Jesus termina e diz assim: muitos homens virão do Oriente, do Ocidente, do Sul e do Norte. Ou seja, a salvação, ela é universal. Como é que eu me salvo? Existe um número? Não existe um número. Padre, mas a Bíblia diz que o número dos que vão se salvar são 144. Esse número, ele é um número porque naquela época a multidão que tinha no mundo não passava de 200 mil pessoas. Era um número reduzido, era um número pequeno. A população do mundo naquela época era um mundo pequeno. E a gente também deve entender que em Jerusalém
era o centro do mundo. Fora de Jerusalém, os povos não tinham contato com outras nações. Os povos não tinham contato com outras pessoas. Então eles acreditavam que somente habitava a terra aquele número de pessoas que estava convivendo em Jerusalém e nos seus arredores. Mas o mundo hoje nós conhecemos graças à tecnologia, que coloca um drone lá no céu, um satélite lá no universo, e a gente vê o globo terrestre. Mas naquela época as pessoas não tinham noção do tamanho da terra, e elas acreditavam que Jerusalém era o centro do mundo porque as pessoas habitavam ali. Então o número 144 aparece por essa comparação ou por essa ideia que as pessoas tinham de quantidade física no mundo. Mas Jesus responde com clareza: não se importe com o número não, faça o bem, siga a mim, tome a sua cruz e me siga através dos valores do Evangelho. Isso basta. Às vezes a gente se pega em tantas coisas pequenas para justificar os nossos erros, para querer o pecado. Tem gente que eu já ouvi dizer assim: eu tenho certeza que eu não estou no número daqueles que se salvarão. Ora, é o coração. Se você pratica o bem, se o seu coração é justo, você vai herdar o reino dos céus. Mas se o seu coração é injusto, mesquinho, ambicioso, egoísta, individualista, não ganhará o reino dos céus. A gente tem isso em consciência. Então Jesus termina e diz: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O que Jesus quer dizer com isso? Aqueles que acreditam que ganharão o reino dos céus perderão, porque são orgulhosos. E aqueles humildes que não esperam o reino dos céus herdarão o reino dos céus. A primeira leitura do profeta Isaías aponta para nós as obras e os pensamentos. Para onde nos levarão? Para onde desejarmos caminhar, ou para o céu ou distante do céu. Eva e Adão escolheram ficar fora do paraíso, porque Deus avisou: não comam da árvore da vida. Eles, por curiosidade e incentivado pelo pecado, comeram, e quando comeram, perderam a liberdade diante de Deus. Ganharam o mundo, mas perderam a vida eterna. Esse é o conceito da salvação. Quem quer afastar-se de Deus, pratique o mal. Mas o mal não está somente nas suas atitudes. O mal está no seu coração, na sua mente. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E é esse coração que nós devemos ter cuidado para alimentá-lo na fé e ganharmos a vida eterna. Os dois alimentos espirituais que temos para a nossa salvação, quais são? Alguém pode levantar o braço e gritar como é o Evangelho? Quais são os dois únicos alimentos espirituais que temos? Quais são? A hóstia, amor ao próximo. Quais são os dois alimentos? A gente vai passar o dia aqui você jogando na Mega Sena, né? Apostando na Mega Sena. Os dois alimentos espirituais são palavra, e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, ela gerou o Filho que se encarnou na Virgem Maria. O primeiro alimento espiritual é a palavra, e o segundo, a Eucaristia. Nos preparamos com a palavra na missa para receber a Eucaristia. Nos preparamos a consciência, a mentalidade com a palavra de Deus
para examinar as nossas atitudes, corrigir os nossos defeitos e aí sim encontramos a Eucaristia, o segundo e último alimento espiritual, a palavra e a Eucaristia. Maria escolheu a melhor parte, sentada ouvindo o Senhor. Marta estava ocupada com a novela, com os afazeres, com as fofocas, com o disse-me-disse, e não quis ouvir o Senhor. Marta participaria da Eucaristia? Não. Maria sim, ouviu a palavra, praticou o bem e recebeu a salvação. A salvação não é difícil, somos nós que complicamos. Ou praticamos o bem e encontramos o céu nesta vida, ou praticamos o mal e aí encontramos o inferno nesta vida. A segunda leitura da carta aos Hebreus, ela é uma finalização do Evangelho e da primeira leitura. Ela nos diz o seguinte: o sofrimento que é causado pelo ser humano, por que é que Deus permite? Tem gente que faz essa pergunta cotidianamente aos padres. Por que é que tem tanto sofrimento no mundo? Por que é que Deus não intervém para eliminar o sofrimento da face da terra? A resposta está aqui na carta aos Hebreus. Porque Deus, Ele aproveita o sofrimento como uma forma de amor para nos corrigir. Ou seja, diante do sofrimento, não podemos lamentar, nem murmurar contra Deus. Devemos olhar para o sofrimento e dizer: desse sofrimento eu tirei uma lição para a minha vida. Esse é o motivo da não intervenção de Deus na humanidade, porque Deus permite a gente sofrer as consequências da decisão que tomamos para aprendermos que o caminho do céu exige amor e não ódio. E se a gente perceber, quando nós sofremos, é porque nós desafiamos a Deus, é porque nós nos associamos à mentira, ao egoísmo e à ambição, e eles destroem a vida humana, a vida diante de Deus. Aí quando estamos sofrendo, a gente grita: Senhor, por que é que o Senhor não me tira daqui? Aí Deus responde: eu não te tiro daí, que é para você aprender a viver uma vida justa e ganhar a salvação. Por quê? Porque Deus espera que nenhum de nós se perca neste caminho para o céu. E o sofrimento vem para nos ensinar. Aí a gente pode perguntar: então Deus permite que a gente sofra? Deus não é mau, Deus é bom, Deus é amor. Se nós estamos sofrendo, é porque lá atrás tomamos uma decisão errada, que sabíamos que era errada, e agora chegou a hora de pagar. Deus não tem nada a ver com o sofrimento. Ele apenas permite que a gente tenha o resultado das decisões que praticamos. Não sei se vocês viram um jovem que cortou 4 patas de um cavalo. Eu acredito que sim, porque as redes sociais estavam cheias. Qual foi a consequência daquela atitude do rapaz? Alguns queriam também cortar-lhes as pernas, os pés. Caso, preste atenção, caso tivesse acontecido de cortar os pés dele, qual foi a decisão que ele tomou lá atrás? Foi boa ou má? Má. E qual foi a consequência dessa decisão? Foi boa ou má? Má. Você não pode tomar uma decisão lá atrás má e esperar que aqui na frente a vida se torne um mar de rosas, porque o mal que você praticou lá atrás, ele vai lhe cobrar ali na frente. E enquanto você não pagar o mal que você praticou lá atrás, você continua nesta vida
Uma pessoa está enferma 300 anos. Só a consciência dela e Deus sabem o motivo dela estar ali. Aparências enganam, e muitas pessoas nos enganam. Fingem que são bons, mas na verdade são maus. Qual é o ditado popular que diz isso? Cordeiro não. É cordeiro em pele de lobo? Não, é lobo em pele de ovelha. Não é assim o ditado popular? Eu já esqueci. Lobo em pele de cordeiro. Ou seja, a pessoa é má, mas ela se reveste de bem. Quantas vezes a gente se decepciona com alguém? Porque a gente acreditou que a aparência daquela pessoa era agradável. Aí a gente olha e diz: essa pessoa fez isso porque você não olhou o coração dela, você não percebeu as atitudes dela, porque ficou encantado com a aparência dela. Então, façamos um esforço para corrigir a nossa vida e ganhar a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.